Primeiro treino de Andrés Gomes, o mais novo reforço do Vasco da Gama para o restante da temporada. Além disso, tem também novidades quanto à escalação do técnico Fernando Diniz para a partida de amanhã contra o Juventude em Caxias do Sul. Surpresa na escalação do treinador. Verratti será titular ou fica no banco de reservas. Além disso, tem também informações importantes sobre uma grana forte que vai cair nos cofres do nosso Vascão. Grana essa que pode ser muito bem utilizada já nesta janela de transferências. Além dessas, muitas outras notícias aqui neste Boa Noite Gigante que chega para você na noite desta terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, amigo vascaíno, você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua inscrição é importantíssima. Inclusive, rapidamente aqui, tem muita gente que chega no canal e acaba não se inscrevendo, eu compreendo. Mas é muito rápido, cara, é muito simples e o crescimento do nosso canal ele é importante demais e a sua inscrição faz parte disso. Então, com todo o respeito do mundo, o que custa você vir aqui embaixo e se inscrever? Você não tem de nada a perder e você vai ajudar alguém aqui do outro lado, faz tudo no canal para te deixar muito bem informado sobre o nosso Vasco. Eu não tenho ninguém, sou eu que edito o vídeo, sou eu que posto o vídeo, sou eu que faço os cortes, sou eu que cuido do Instagram, isso tudo para você, amigo vascaíno. Então, a única coisa que eu peço é a sua inscrição. Então, conta aí com a sua ajuda. Fechou? Vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando, né, sobre o que aconteceu nesta manhã de hoje, lá no CT Moacir Barbosa. Pois, como está aparecendo exatamente agora aí na imagem para você, o elenco Cruz Maltino, né, nessa tarde de nessa manhã de terça-feira, foi aos treinos, foi ao CT Moacir Barbosa realizar o último treino de preparação para a partida contra a equipe do Juventude amanhã em Caxias do Sul. Um treino que se iniciou com trabalhos ali físicos, né? Trabalhos esses desenvolvidos pela comissão técnica do Fernando Diniz, trabalho de aquecimento, todo o elenco foi a campo no CT, até porque ontem, né, o Vasco, todo o grupo recebeu folga. Temos aí na imagem, inclusive, o próprio Andrés Gomes, mais novo reforço Cruz Maltino, realizando atividade no CT Moacir Barbosa, separado do grupo principal. Dá para ver nitidamente como o Andrés Gomes é um jogador que fisicamente é diferente dos outros. Logo em seguida, né, a gente também vê as imagens antes do treino começar, de aquecimento, troca com bola, cão a barros, o famoso bobinho acontecendo nos gramados do CT Moacir Barbosa, num clima de fato muito leve, muito descontraído, e não poderia ser diferente após a goleada que o Vasco da Gama aplicou sobre a equipe do Santos neste último domingo no Morumbi. O Vasco chega assim, com esse clima, com essa moral elevada, para enfrentar amanhã a equipe do Juventude em Caxias do Sul. E, inclusive, hoje, neste último treino, né, e único, inclusive, de preparação para enfrentar a equipe do Juventude, o técnico Fernando Diniz definiu algumas coisas sobre a equipe que vai a campo amanhã contra a equipe do Juventude no estádio Alfredo Jaconi, tá? Até porque para a partida de amanhã, Fernando Diniz terá alguns retornos e também terá uma específica ausência. Volante aí,
que foi titular contra a equipe do Santos nesse último domingo, está de fora para a partida de amanhã por conta de uma suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo que levou na partida contra o Santos neste domingo. Então, diante disso, Fernando Diniz terá que mexer na equipe. Jair ganha a vaga de titular porque o Hugo Moura, que é o titular ali daquela posição de primeiro volante, está atuando no sistema defensivo, está atuando na zaga, ao lado do Lucas Freitas, fazendo aquela posição enquanto o Vasco da Gama não contrata algum outro zagueiro no mercado da bola. Só que agora, com a ausência do Jair, um novo atleta vai ter que entrar ali naquela posição. O Vasco conta com alguns volantes de fato no seu elenco. Temos, por exemplo, Paulinho Paula, temos Juan Esforza, temos Cauã Barros, temos Thiago Mendes. Lucas, e o Matheus Carvalho? Matheus Carvalho está fora por conta de uma lesão. E temos também a ausência do próprio Jair, que está suspenso. Então, o Fernando Diniz trabalha com essas opções do Esforza, do Cauã Barros, do Thiago Mendes e do Paulinho. Sendo que o Paulinho não é um primeiro volante. O Paulinho é um segundo volante, quase um meia, né? Mais avançado, um meia atacante. Então, fica a opção do Juan Esforza, fica a opção do Cauã Barros e fica a opção do Thiago Mendes. Thiago Mendes é um nome que o próprio Fernando Diniz pediu para contratar. Um jogador de nível internacional que está ganhando cada vez mais ritmo, cada vez mais minutagem, aos pouquinhos vai entrando na equipe e mostrando a qualidade que de fato tem. Então, diante disso, Thiago Mendes sai na frente para amanhã fazer a sua estreia como titular do Vasco da Gama. É o favorito para ocupar a vaga no lugar do volante, tá? Além então dessa mudança no setor de meio campo, fazendo uma trinca de meio com Thiago Mendes, Tietê e Felipe Coutinho, o setor ofensivo, que contra a equipe do Santos entrou com Nuno Moreira, Ryan e David atuando como esse 9, terá também mudanças para esse jogo de amanhã. Pablo Verratti, camisa 99 do Vasco, muito criticado, um jogador que nitidamente caiu de produção, não entrega mais, como já entregou um dia, deve novamente entrar em campo sim amanhã contra a equipe do Juventude. Para surpresa de muitos, tá? A informação, inclusive até do próprio canal Na Torcida Vascaínos, é que mesmo diante do David ter entrado muito bem, ter sido responsável por 2 assistências e um gol contra a equipe do Santos, ele volte para o banco de reservas para o Pirata seguir entre os 11 iniciais. Lucas, o que você acha sobre isso? Bom, amigo, eu acho que é ruim. Eu acho que o David merecia sim permanecer no time titular. Eu acho que no domingo, com o Pablo Verratti no ataque, o Vasco não aplicaria uma goleada, placar de 6-0 contra a equipe do Santos. Eu tenho esse pensamento, é isso que eu acho. Só que tem o lado de liderança. Verratti é o capitão da equipe, é um líder, é um exemplo para o restante do elenco, é uma peça importante para a construção do Vasco da Gama, uma peça importante para dentro do vestiário. E o técnico Fernando Diniz é um treinador que não analisa somente os resultados, ele analisa o todo. O último domingo, mesmo o Vasco goleando, ele também sabe, mesmo que o Vasco tenha ofensivamente desempenhado melhor sem o Verratti, ele sabe que o Verratti é uma peça importante dentro de campo. Não apenas na questão técnica, tática, mas de liderança. E exatamente por conta dessa questão, pela liderança do artilheiro, pela importância na sequência da temporada, o Fernando Diniz vai manter Verratti como o titular. Então amanhã o David volta para o banco de reservas e o Vasco vai a campo com o Verratti atuando como esse camisa 9, como centroavante. É o Fernando Diniz dando mais uma oportunidade para ele. Eu acho que tudo tem limite. Verratti não vai ter essa oportunidade para sempre. Se novamente não jogar bem contra o Juventude, chegar no domingo que vem contra a equipe do Corinthians São Januário e o Verratti não desempenhar, amigo, o Fernando Diniz vai ter um limite e vai falar, vamos mudar, vamos trocar, vamos colocar o David como titular e o Verratti fica um pouquinho no banco. Mas para amanhã é um recado do Diniz tipo, ó, Verratti, você não teve domingo, o Vasco goleou. Agora eu quero que você mostre para mim que você é capaz de fazer mais do que está fazendo ultimamente, entregar, dar uma resposta para o torcedor e novamente conquistar a titularidade que hoje, de fato, o atacante argentino não está merecendo. E falando em Verratti, tem um jornalista que eu gosto muito, que é o Rica Perrone, que logo após a goleada do Vasco contra o Santos no último domingo no Morumbi, falou exatamente sobre essa questão do Verratti. Uma opinião que eu acho que é sua, é minha, é de todos nós, relacionados hoje à saída do atacante argentino no time principal. Ele fala, e eu trago aqui agora as palavras dele. A saída de Verratti, de fato, domingo talvez tenha dado uma resposta ao Fernando Diniz. Mesmo, porém, diante dessa resposta, Fernando Diniz tem uma ideia muito certa e parece não, né? É certo
que amanhã Verratti será titular. Mas dê uma olhada aí nas palavras do Rica Perrone. Inclusive repetiu 2 gols, né? Jogadas de 2 gols foram absolutamente iguais, a do Coutinho e a jogada do gol do Tietê. Fluidez, e essa fluidez ela acontece naturalmente quando você não tem um jogador que como é que eu vou falar isso do Verratti sem ser grosseiro e ofensivo com ele, que jamais é a minha intenção. O Verratti é muito bom jogador daqui para cima, o Verratti é muito bom jogador de posicionamento, o Verratti é um ótimo cabeceador, um ótimo finalizador, se posiciona muito bem, mas com a bola nos pés eu tenho muito pouca diferença pro Verratti. O Verratti domina muito mal a bola, o Verratti passa mal a bola, o Verratti é lento, o Verratti não dá continuidade às jogadas de ataque do Vasco. Ele só finaliza as jogadas de gol do Vasco. E ele finaliza as jogadas de quando o seu time está atacando o adversário, cruzando bolas na área ou criando oportunidades desse tipo. Quando a jogada é triangulada, numa velocidade e tal, o Verratti atrapalha essa jogada do Vasco porque ele não sabe fazer isso. Então, a saída do Verratti hoje talvez tenha dado uma resposta ao Fernando Diniz de que, pro teu estilo de jogo, Diniz, pra velocidade de toque de bola que você tem, esse não é o cara. O cara que você vai fazer voltar a jogar, e eu tenho certeza que vai, porque fez com o Ganso e vai fazer com qualquer um dessa característica, é o Coutinho. Porque o Diniz tem um jogo que privilegia o futebol do Coutinho. O futebol do Verratti ele não é privilegiado pelo futebol do Diniz, pelo contrário, ele é até atrapalhado. O fluxo de jogo pode ter mais bolas na área para isso, mas esse 6-0 pararia no 2-0 talvez com o Verratti, porque dali para frente você teria um jogador que atrapalha o seu contra-ataque com o espaço. Então talvez o Vasco tenha encontrado um ótimo problema, que é falar, puta que pariu, mas o meu titular, o meu jogador que mais faz gol aqui, quando ele saiu, meu ataque funcionou melhor. Você tem que jogar sem ele o próximo jogo para ver qual é. Ué, se sentir falta, ele entra no segundo tempo, não tem problema nenhum. É bom, você tem os dois lá, ninguém tá vendendo esse jogador. Mas o Vasco hoje, espetacular. Não é de hoje, o Vasco vem jogando um bom futebol há muito tempo, desde o jogo com o São Paulo no Morumbi, que aliás o Vasco devia mandar o campeonato inteiro no Morumbi, vamos combinar com isso. Amigo vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras de Rica Perrone. E prosseguindo aqui com esse boa noite gigante, né? Falando sobre, de fato, Andrés Gomes, o atacante que há pouco apareceu nas imagens e vai voltar a aparecer aí nas imagens a vocês, fisicamente completamente diferenciado. Assim que desembarca no Rio de Janeiro, né? Ao ser questionado sobre essa chegada ao Brasil, sobre as suas características, o Andrés Gomes ele fala: sou um jogador muito rápido, ele bate na tecla, ele confirma e crava que é um jogador que tem essa questão física muito apurada. E de fato, amigo torcedor vascaíno, hoje o treino no CT Moacir Barbosa deixou isso ainda mais nítido, que Andrés Gomes é um jogador fisicamente diferenciado, jogador rápido, intenso, que talvez não tenha esse atleta hoje dentro do elenco do Vasco com essa característica fisicamente sendo tão apurado, tão diferente. E por hoje, ele ter realizado seu primeiro treino com o elenco Cruz Maltino, ele também foi apresentado na Vasco TV através de uma entrevista exclusiva. E agora eu trago aí algumas imagens dessa entrevista do Andrés Gomes falando sobre a sua expectativa neste momento em ser o mais novo nome do ataque Cruz Maltino. Se liga aí só nas palavras do mais novo reforço do nosso Vasco. Porque es un club muy grande que representa la libertad. También es un club que tiene unos fans que son muy fieles, que lo siguen a todo lado donde van a jugar. Y también porque hablé mucho con el director técnico y me convenció y pienso que me va a ayudar mucho futbolísticamente. Mis características futbolísticamente soy un jugador muy rápido, habilidoso con el balón, tengo goles con ambas piernas y mucho coraje, puedo aportar al equipo y mucha fuerza. Que nos sigan apoyando, que sigan fiel, que confiando en Dios. Bom, amigo vascaíno, iremos entrar agora neste vídeo no assunto relacionado a vendas, a grana importante caindo nos cofres do nosso Vascão. E falando inclusive nesse assunto específico, agora há pouco, após a gravação desse vídeo, tivemos aí uma informação muito importante relacionada ao zagueiro João Vitor. E como sempre, a prioridade aqui no canal do Gigante Vasco é de fato a informação. Mesmo após o fechamento do vídeo, eu fiz questão de gravar aqui rapidamente essa entrada para trazer a você essa informação com relação ao zagueiro João Vitor. Foi-se hoje divulgado pela assessoria de imprensa do Vasco de forma oficial
a venda do zagueiro ao CSKA Moscou da Rússia. CSKA Moscou inicialmente fez uma proposta no valor de 4 milhões de euros. O Vasco aumentou, né, a pedida, pedindo um valor de 5 milhões de euros. Ou seja, o CSKA ofereceu 25 milhões de reais, algo em torno disso, trazendo para a nossa moeda, e o Vasco pediu algo em torno de 31 milhões de reais. Valor em que a negociação foi fechada. Além de 31 milhões de reais, o Vasco da Gama também terá 25% dos direitos econômicos do zagueiro, pensando numa venda futura. Ou seja, se daqui a 2 anos, 1 ano e meio, o João Vitor é vendido do CSKA Moscou para um clube maior do futebol europeu, o Vasco terá direito a 25% da venda. João Vitor foi vendido por 40 milhões de reais futuramente. 10 milhões de reais vão diretamente para os cofres do nosso Vasco. Então, venda sacramentada. João Vitor foi relacionado para o jogo de domingo contra o Santos, para o jogo também de amanhã contra o Juventude. Então, agora, de fato, após realizar exames médicos, assinar contrato, João Vitor é o mais novo reforço do CSKA. Vai fazer falta? Deixa a sua opinião aí nos comentários e agora fiquem, de fato, com o restante do vídeo, porque tem muita informação. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras de Andrés Gomes. Animado com mais novo reforço? Deixe sua opinião aí nos comentários. E para fechar aqui com você, este Boa Noite Gigante, trazer uma informação bem rápida e importante para o nosso Vascão, relacionada a uma venda que está acontecendo aí, né? Sobre Douglas Luiz. O Vasco da Gama colocará uma grana forte na mesa, tá, amigo vascaíno, diante dessa venda. O Douglas Luiz é um cria das categorias de base do nosso Vascão, um jogador de muito destaque, de muita qualidade, que brilhou vestindo a camisa do do Aston Villa. Diante desse destaque, ele foi vendido ao Juventus da Itália. Não conseguiu ter o mesmo sucesso que teve no futebol da Inglaterra durante essa última temporada. E o Juventus, diante dessa situação, vendeu nesta janela novamente para um clube inglês, dessa vez Nottingham Forest, clube inclusive do grego multibilionário. A venda está avaliada em 191 milhões e 600 mil reais, e pelo fato do Vasco ser o clube formador, colocará nos seus cofres algo em torno de 670 mil euros, valor próximo aí a casa dos 4 milhões e 300 mil reais. Então, assim, uma informação importante, são 4 milhões que caem nos cofres do Vasco da Gama, uma grana que de fato a diretoria Cruz Maltina não estava esperando e agora terá aí dentro do seu caixa. Uma grana que pode ser importante para o fluxo de caixa, até olhando novos reforços, uma grana que o Vasco pode de fato utilizar nesta janela de transferências ainda visando uma melhora nesse elenco para o restante da temporada. São os crias sempre ajudando o nosso Vasco. E falando inclusive em cria, para fechar aqui com você este Boa Noite Gigante, nessas últimas horas, amigo, uma informação pegou o vascaíno de surpresa com relação à possível saída de Luiz Gustavo, tá? A imprensa baiana, ela trouxe uma informação relacionado a um acerto do Bahia com o zagueiro do Vasco da Gama de apenas 19 anos de idade. O Grupo City hoje, que é o grande responsável pela SAF do Bahia, é de fato um grupo que tem como característica investir em jogadores jovens. Sabendo do potencial, inclusive de Luiz Gustavo, o alerta fica mais do que nunca ligado. Eu estou aqui tentando, junto às minhas fontes, apurar essa situação. Até o momento eu de fato não tive nenhum retorno, né? Nenhuma resposta foi dada. Até amanhã a expectativa é que no Acorda Vascão traga algo mais concreto. O que eu posso trazer a vocês, pelo menos nesse primeiro momento, é o seguinte. O zagueiro Luiz Gustavo é um atleta que chama a atenção de todo o futebol brasileiro e principalmente futebol europeu, tá? Futebol espanhol, inclusive, recentemente já sinalizou ao Vasco da Gama que vai formalizar uma proposta nesses próximos dias pela contratação do Luiz Gustavo. Além disso, inclusive nessas últimas horas, a informação é que ainda nessa janela, um time da Europa, talvez não especificamente da Espanha, vai também formalizar uma proposta. O Gustavo é um jogador que chama a atenção. Saída é mais do que nunca esperada, até porque o Vasco tem o Lucas Freitas e está no mercado buscando um jogador para atuar naquela posição da esquerda. Ou seja, amigo torcedor vascaíno, querendo ou não querendo, duro ou não, a saída do Luiz Gustavo hoje é algo iminente. O que eu acho que seria um erro é liberar o Luiz Gustavo para um concorrente direto do Brasil, no caso Bahia. É reforçar um adversário. Entretanto, mesmo diante dessa situação, amigo, vai ser difícil segurar o cria na colina histórica. O jogador hoje que não é utilizado tem um potencial gigantesco de crescimento e diante dessa situação ainda tem o Vasco da Gama precisando de dinheiro. A ver, qualquer novidade eu trago
aqui a você. Fechou? Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, amigo, conto muito com a sua ajuda e saudações vascaínas!